Boa tarde, nossos irmãos, nossos amigos que nos acompanham no nosso canal. É para nós mais uma vez satisfação compartilhar com você estes momentos, em comunhão com a palavra de Deus. Nos alegramos por isso, é uma satisfação estar aqui mais uma vez. Agradecemos desde já a sua presença, a sua conexão conosco. Nestes momentos, gostaria de meditar algum versículo da palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Este capítulo que nos narra várias parábolas do Senhor Jesus Cristo. Então, gostaria de pensar um pouquinho no capítulo 13 de Mateus. Nós vamos ler a partir do versículo 1, de 1 a 9, depois vamos para o versículo 18 ao 23. Então vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos para o versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Nesta ocasião, o Senhor Jesus encontrava-se à beira-mar. Ali, como em muitas outras ocasiões, grande multidão vem ao seu encontro. Ele então não perde a oportunidade de mais uma vez ensinar-lhes o seu Evangelho. Pregar o Evangelho, esta foi a principal ocupação do Senhor Jesus enquanto esteve aqui. O evangelista Lucas, no capítulo 8, versículo 1, confirma este fato ao declarar: Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os 12 iam com ele. Essa mesma missão ele ordenou aos seus discípulos daquela geração e das gerações seguintes até aos nossos dias. Depois de ressuscitar dos mortos e pouco antes de voltar aos céus, ele disse aos seus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. De fato, não há mensagem mais gloriosa para se pregar e mensagem mais gloriosa para se ouvir do que a mensagem do Evangelho. A palavra Evangelho, aliás, significa em si mesma a razão de seu precioso valor. São as boas novas ou boas notícias. E é preciosa porque essas boas notícias não são notícias dadas pelos homens, mas essas boas notícias são as notícias de Deus para o homem. É Deus mesmo, pelo Evangelho, tornando conhecido ao homem o seu amor por ele, o quanto ele se interessa pelo pecador e o ama tanto ao ponto de enviar o Salvador do céu, Jesus Cristo, para morrer para a salvação de todo pecador que crê nessa mensagem. Importante, no entanto, lembrar que a mensagem de Deus para o homem é o Evangelho de Cristo, que o aponta como único e suficiente Salvador para o pecador e que fora do Senhor Jesus não há salvação. Esse Evangelho declara que todos nós somos pecadores e por isso estamos banidos da presença de Deus, impedidos de termos comunhão com Ele, de nos relacionarmos com Ele.
É bem claro o que Paulo declara quando escreve aos Romanos no capítulo 3 e 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então esse é um estado pertinente a todo ser humano. Nenhum de nós somos isentos do pecado, e por causa do pecado todos nós somos carentes da glória de Deus, banidos da sua presença, banidos da sua comunhão e portanto sujeitos à eterna condenação. E essa condição não pode ser transformada por nós mesmos. Mas, ouvinte, graças a Deus, esse Evangelho, essas boas notícias de Deus para o homem, é a revelação do grande amor de Deus por nós. E por isso não precisamos permanecer nessa condição de impedidos, de banidos da sua comunhão, da sua presença. Por o Senhor Jesus Cristo mesmo declarou no capítulo 3, versículo 16 de João, quando falava com Nicodemos, e ele declara ali que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus foi dado por Deus a favor de nós pecadores, a fim de levar a nossa culpa, e por isso morreu na cruz em nosso lugar como um pecador, embora nunca tenha ele pecado e nem sombra de mal tenha pairado sobre ele. Apresentando essa preciosa verdade aos irmãos romanos, Paulo escreveu que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Essa é a condição imutável para o pecador sem Cristo. Essa é a primeira consequência ou recompensa do pecado, a morte física e a morte espiritual, que é o banimento ou separação eterna de Deus. Mas como num brado de vitória, o apóstolo prossegue com este versículo e ele continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, o salário do pecado é a morte, e esse mas faz toda a diferença, e declara: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Assim, aquilo que não podemos mudar por nós mesmos, que é a nossa condição de culpados, por isso, eternamente condenados ao lago de fogo, o Senhor Jesus fez por nós. Ele muda a nossa condição, muda a nossa situação ao morrer na cruz. Por isso ele pode com autoridade declarar: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito clara é a mensagem do Evangelho. A salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Ele mesmo também declarou no mesmo Evangelho, no capítulo 5, 24, lá em João, onde diz que em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. No entanto, apesar da clareza do Evangelho do Senhor Jesus, há outros evangelhos sendo pregados, mas que não são as boas notícias de Deus, porque não apontam para Cristo o Salvador. Paulo, diante desse perigo que já havia em seus dias, lembra os cristãos que moravam na Galácia, em sua carta a eles dirigida no capítulo 1 e versículo 6 e seguintes, ele declara: admira-me. Ele fala àqueles irmãos na Galácia: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema significa, anátema traz o sentido de amaldiçoado, que deve ser posto de lado. Esses evangelhos que têm surgido em nossos dias, de autorias diversas, são antagônicos aos 4 evangelhos que fazem parte do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João, que relatam a vida e a obra do Senhor Jesus e que não se contradizem, como toda a Escritura, e que confirmam tudo o que está escrito pelos profetas a respeito do Senhor Jesus em todo o Antigo Testamento. Agora, voltando para o capítulo 13 de nossa leitura inicial, capítulo 13 de Mateus, ali nós encontramos nele várias parábolas contadas pelo Senhor Jesus. E dentre essas,
nós vamos considerar aquela chamada parábola do semeador, que vamos considerar. O Senhor Jesus utilizava-se de parábolas para transmitir os seus ensinamentos. Parábolas eram ilustrações compostas por elementos, lugares, coisas, hábitos comuns e conhecidos daquela geração, e por meio destes elementos materiais bastante comuns e conhecidos, ele ensinava verdades espirituais à multidão. E essa parábola foi interpretada pelo Senhor Jesus mesmo, o que facilita muito o seu entendimento. A semente, o Senhor declara que é a palavra do reino. O semeador, ele não identifica, mas pode ser uma figura de si mesmo, também dos pregadores do Evangelho, e o solo são os ouvintes. Aqui o Senhor Jesus usa a figura de um homem que estava semeando num campo. Não possuíam a tecnologia existente hoje, de plantadeiras, tratores, tudo mecanizado. Por isso, muitos ilustram o semeador daqueles dias na figura de um homem segurando algo como um embornal ou um avental, no qual ele depositava a semente e dali, pegando-a com as mãos, a lançava sobre o campo já preparado para recebê-la, a fim de que, caindo sobre esse campo, ela viesse a germinar e a produzir o fruto desejado. Imaginando essa imagem do semeador ao lançar a semente, ela caiu em solos diferentes e por conta disso a produção também foi diferente. A primeira, diz a parábola, caiu à beira do caminho e o resultado, essa semente foi comida pelas aves. A semente que caiu à beira do caminho retrata aquele que ouve o Evangelho, mas não compreende. Não compreende porque não consegue compreender, mas não compreende porque se recusa a compreender e a aceitá-lo. Seu coração está endurecido, indiferente ao Salvador e ao seu amor. Nesse coração endurecido, a semente nem brota, as aves logo a comem. Isso, o Senhor Jesus declara, é obra de Satanás. É ele que rouba a semente do coração incrédulo. Ele é o maior inimigo do homem e não deseja que este venha a ser salvo. Marcos, no seu Evangelho, relatando esta mesma parábola, ele afirma: logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Isso é o que acontece com o ouvinte que, ouvindo o Evangelho, trata-o com indiferença, trata-o com incredulidade. E o inimigo, aproveitando essa condição deste solo, logo, diz o evangelista Marcos, arrebata deste coração essa preciosa semente. Outra semente caiu em solo rochoso, onde havia pouca terra. O resultado, a semente brotou rapidamente, mas como a terra era pouca e as raízes não atingiram a profundidade necessária, logo a plantinha foi queimada pelo sol. A semente que caiu em solo rochoso é uma figura daquele que ouve o Evangelho e rapidamente o recebe com alegria, mas infelizmente seu coração não permite a raiz alcançar a profundidade. A razão é porque não houve o real arrependimento do pecado. E há muitos hoje pregando um Evangelho que não fala do arrependimento do pecado, mas apresenta soluções para todos os problemas terreais do pecador, de prosperidades e de bênçãos passageiras. Um Evangelho que não leva o pecador a um compromisso de viver uma nova vida com Cristo, a um compromisso de negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Há muita alegria, muita festa nesse Evangelho, mas nada de compromisso com o Senhor Jesus. Assim, logo que os problemas surgem, vem a decepção e o abandono da fé professada, mas uma fé que infelizmente nunca foi autêntica. A terceira semente é aquela que cai onde havia muitos espinhos, e o resultado também não germinou, porque os espinhos sufocaram a plantinha e não foi possível crescer e assim não produziu. Outra semente caiu entre os espinhos e estes a sufocaram. Simboliza aquele que ouve o Evangelho, mostra interesse, mas um interesse apenas superficial. O reino de Deus não está em primeiro lugar na sua vida, mas sim as coisas transitórias e passageiras deste mundo. Cuidado deste mundo, que podem até ser coisas legítimas, às vezes a busca do sucesso profissional, a busca pelo bem-estar e conforto para a família, a busca por construir um pé de meia para o futuro tranquilo, mas futuro esse que pode não chegar. E a fascinação das riquezas é outro obstáculo para essa semente. E lembra Paulo escrevendo a sua carta, a primeira epístola, em Timóteo, capítulo 6, versículo 9, ele diz: ora,
Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E ainda adverte o Senhor Jesus, em Marcos, no Evangelho, capítulo 8, 37, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muitos que poderiam ser discípulos úteis nas mãos de Cristo na jornada da vida cristã, por conta destas coisas, perderam o foco e ficaram pelo caminho. Acumularam muitos bens aqui, mas terminaram seus dias pobres para com Deus. E se você está incluído neste grupo, ainda há tempo de voltar e fazer um concerto com Deus. Mas enfim, houve aquela semente, que caiu em bom solo e produziu. E o resultado não podia ser outro. Havendo bom solo, havendo uma boa terra, a semente produziu, germinou com abundância. E diz o Senhor Jesus, produzindo na proporção de 100, de 60 e de 30 por 1. Louvado seja nosso Deus, que a semente que caiu em boa terra, a semente que cai em boa terra, louvamos a Deus por isso. E esse grupo compõe-se daqueles que ouvem o Evangelho, que o compreendem, quer dizer, que entendem o real convite do Senhor Jesus e o recebem como Salvador, mas também como Senhor de suas vidas, e estão verdadeiramente satisfeitos com Cristo, independentemente das circunstâncias a que sejam acometidos neste mundo, pois sabem que aqui poderão ter aflição, mas conservam o bom ânimo, porque o seu Senhor e Salvador venceu o mundo. Sabem viver contentes, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez, na saúde ou na doença, pois têm convicção das bênçãos eternas que lhes estão guardadas na pátria celestial com Cristo em Deus, onde o ladrão não rouba, nem a ferrugem e nem a traça corroem. Portanto, o problema não estava na semente, mas no solo que a recebeu. A semente do Evangelho é muito boa, ela é muito produtiva. Aliás, Paulo declara que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há poder nesta mensagem. Agora, gostaria de lhe perguntar, que tipo de solo é o seu coração? Se ainda não é um solo produtivo, ainda endurecido, ele pode ser transformado hoje, pois enquanto você ouve essa mensagem, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Se ouvir a sua voz e ceder ao seu apelo, você será transformado, pronto para acolher a mensagem gloriosa do amor de Deus em Cristo. É a promessa do Senhor Jesus aos seus discípulos: ide e pregai o Evangelho. Quem crer será salvo. Portanto, o resultado não é diferente. O pecador é salvo mesmo, pois é a promessa do Senhor Jesus.